Oi, gente, esse aqui é o Toy. Olha lá, Toyzinho. Lá. Meu Toyzinho, meu xodózinho, meu poodle de 11 anos. Tá meio sujinho assim porque ele não para, ele é muito levado. Esse moleque, ele é o meu xodó. Eu tenho uma outra cachorrinha também, a Chihiro, que eu adotei há 2 anos, que era de rua. E já tive outros também, cachorros e cachorras, de tudo quanto é raça e tamanho, sem raça definida, e realmente adoro animais. E o motivo pelo qual o Toy está aqui é que hoje eu quero falar a respeito disso, a respeito de animais. E esse vídeo do blog falado, ele é para o blog Cidadão Consciente, que é um blog onde eu já falei várias vezes a respeito de animais. Aliás, várias vezes não, algumas vezes. E também eu já falei a respeito de animais no blog Boca no Trombone. Eu criei o blog Melhor Amigo, que é a respeito de cachorros, né? Especificamente o Toy, inclusive, ele é o mascote do blog, tá lá a foto dele. Eu até preciso escrever mais nesse blog, eu preciso blogar mais, na verdade. Eu só comecei esse blog, tem poucos posts nesse blog, Melhor Amigo. Mas esse vídeo ele se encaixa tanto no blog Cidadão Consciente, como no Boca no Trombone, como no Melhor Amigo. E também no Aqui Pra Nós, que é um blog onde eu discuto vários assuntos, eu posso falar sobre tudo. Então também se encaixa no Aqui Pra Nós, que é um blog onde eu já falei também a respeito de animais, que é um assunto que eu estou sempre falando. E hoje eu quero falar a respeito do que eu assisti ontem no Fantástico, que foi a respeito desse debate em relação às experiências feitas com os animais por cientistas, né, nos laboratórios. Isso é um assunto antigo que vira e mexe, entra em debate de novo e não muda muito, né? Eu acho que diminuiu, mas não acabou, e eu acho que tem que acabar. Então eu estou aqui para me posicionar a esse respeito. Eu acho que todo mundo deve fazer isso, se posicionar da maneira que puder, da maneira que quiser, usando os meios que possui. E eu tô aqui para falar isso, que eu sou terminantemente contra esse tipo de coisa, esse tipo de experiência com os animais. Eu sou a favor dos ativistas. Eu também invadiria os laboratórios se eu pudesse, se eu tivesse como fazer isso, e salvaria essas vidas inocentes. Porque eu acho uma covardia sem tamanho pegar um animal inocente para levar para fazer uma experiência com uma coisa que vai prejudicá-lo. Por exemplo, colocar nele uma substância que pode prejudicá-lo, prejudicar o organismo dele, ou até matá-lo, fazê-lo sofrer. Então eu acho isso muita covardia, porque o animal ele é inocente, ele nasce inocente, diferente do ser humano que vai crescer, né? O animal não, ele vai ser sempre criança, ele vai ser sempre inocente, sempre dependente de nós. Então nós temos a obrigação de protegê-los e não usá-los. Então eu tenho certeza que existem outras maneiras sim. A ciência já avançou muito, basta os cientistas quererem, eles descobrem sim outros meios de fazer essas experiências sem usar vidas, né, seres de Deus para ficar fazendo essas experiências que são úteis, mas acredito que há outros meios sim. E realmente eu concordo com a ativista que disse que se proibir, no instantinho eles se viram e arranjam outros meios. Então, eu acho o seguinte, o ser humano ele tem a obrigação de proteger os animais. Por quê? Porque foi o ser humano, vamos falar do cachorro, né? Vamos citar o cachorro. O ser humano foi lá, domesticou o cachorro. Era um animal selvagem, o ser humano fez dele o melhor amigo. E aí o que acontece? Do nada, simplesmente solta na rua, abandona, maltrata. Por quê? Né? Assim, quem mandou domesticar? Nós assumimos uma responsabilidade. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Todo mundo já leu O Pequeno Príncipe, né? Esse acho que é um livro que todo mundo já leu. Qualquer pessoa de qualquer idade. Então, pois é uma coisa muito séria isso. A gente realmente se torna responsável pelo que nós cativamos.
E o homem cativou o animal, cativou o cachorro especialmente. Então, é uma covardia muito grande não cuidar. Se cada ser humano cuidasse de um cachorro, não haveria cachorros na rua, ou gato, enfim. Tem muitos gatinhos também na rua, perdidos e tal. Mas o gato é mais safo, ele sabe se virar um pouco mais. O gato sabe se virar um pouco mais do que o cachorro, mas também eu acho que não é certo abandonar animal nenhum. Nós fomos lá, domesticamos, é nossa obrigação, nossa responsabilidade cuidar deles e salvá-los desse tipo de coisa, essas experiências covardes que realmente maltratam os animais. Tem uma tia minha que tem uma ideia, né, uma solução para esse problema meio radical. Eu ainda não pensei muito sobre isso, se eu concordo ou não, mas igual eu disse, o animal é inocente. Os ratinhos, os cachorrinhos, nossa, me cortou o coração ver aqueles beagles lá. Enfim, são inocentes. Mas o ser humano, tem muito ser humano que não tem nada de inocente. Os presídios estão lotados de pessoas, de criminosos perigosos. Então, ela acha que esses criminosos perigosos, assassinos e tal, que as experiências deveriam ser feitas com anestesia, de maneira indolor, é claro, nessas pessoas que cometeram crimes bárbaros, né, assim. Não, eu não sei o que eu penso a respeito disso, não estou concordando nem apoiando. Mas, se a gente for comparar com um animal que é inocente, aí a gente pensa, poxa, o que esse bichinho fez para merecer isso? Nada, né? Deus botou ele no mundo para ser nossos amigos, para viver junto com a gente, para compartilhar o planeta Terra. E nós fomos lá, nós humanos fomos lá e domesticamos, e trouxemos para o nosso convívio, o tornamos dependentes de nós. Então, é nossa responsabilidade cuidar deles. Eles são inocentes, eles são dependentes. Eles precisam que a gente coloque comida, água, dê banho, dê carinho, dê vacina, dê tratamento, dê tudo. Porque eles não sabem mais ir lá e buscar, porque eles vivem com a gente dentro de casa, ou nos quintais, enfim. Então, não tem mais essa coisa, não é mais bicho solto, não é mais bicho selvagem, porque foi domesticado. Né, o cachorro, o gato, entre outros, muitos outros. Então é isso que eu penso. Eu realmente sou contra, eu estou aqui para me posicionar, e é isso mesmo, tem que botar a boca no trombone e falar mesmo, que as pessoas que são contra se posicionem, que façam passeatas, que realmente protestem, façam abaixo-assinados, façam tudo que estiver ao nosso alcance, para a gente realmente mudar isso e apressar esses cientistas, porque eles têm condições de encontrar outros meios para fazer suas pesquisas, sim, já tem, eu tenho certeza disso. E é um pouco de preguiça também, uma vontade, muito mais fácil usar o que já está ali, tadinho do bichinho, já pega, já usa. Chega disso, animal tem sentimento, sente dor, sofre, não é um objeto e merece ser enxergado como um ser vivo, um ser que tem direito à vida, e direito a não ser maltratado, a não sofrer, assim como nós temos esse mesmo direito. A questão do abandono, por exemplo. Eu não consigo entender o porquê de abandonar um animal. Você abandonaria seu filho? Não, né? Se bem que tem mães desnaturadas que abandonam. Mas eu estou falando de uma mãe, de um pai decente. Não abandonaria seu filho. Por que abandona o seu cachorro, o seu gato, o seu animal de estimação, Você o escolheu, você quis, você aceitou trazê-lo para dentro da sua casa. Um filho, às vezes, nem é planejado. O animal, ele é planejado, porque não tem como você não tê-lo escolhido. Você sabia que ele ia vir para sua casa, você sabia que ele ia fazer arte, que ele ia carregar o seu sapato, que ele ia roer o pé da sua mesa, que ele ia fazer xixi, cocô, em algum lugar ele teria que fazer. Então, tudo é uma questão de educação, de paciência, ensiná-lo a fazer no jornalzinho, tem que ter essa paciência. Se você não tem paciência, não pegue, mas se pegar, trate com carinho, com amor, não abandone, entenda que é para o resto da vida.
Eu já falei e vou repetir. A gente se torna responsável eternamente pelo aquilo que a gente cativa. E o animal tem sentimento também. Então, realmente não entra na minha cabeça essa questão de abandonar, que nem um sapato velho. Não quero mais esse cachorro chato. Vou dar para os outros. E se ninguém quiser? Se for um caso de necessidade, você conseguir, né, você está doente, você não teve outro jeito, você teve que dar o seu cachorro, se você arranjar alguém que você sabe que vai cuidar, que tem amor ao animal, beleza. Claro que se você tem amor a ele, ao seu animal, você vai sofrer, vai sentir saudade, mas você sabe que você vai poder ir visitá-lo sempre que quiser e vai saber que ele está bem. Então, pelo menos ele está bem, né? Agora, jogar na rua, abandonar, mandar para o canil municipal sabendo que ele vai ser morto, isso aí não tem lógica. E o sentimento dele? Acho que é o cúmulo do egoísmo, acho que é o cúmulo do absurdo, o cúmulo do egoísmo, uma pessoa pensar dessa maneira, porque realmente não está nem aí para o sentimento do animal. Então, eu queria fazer uma pergunta. O sentido da palavra ser humano. Então, o que é ser humano? O ser humano se gaba de ser um único ser que pensa. Mas e sentir? Será que o ser humano realmente é sensível? Até que ponto nós somos sensíveis? Muitas vezes os animais são muito mais humanos do que nós, porque o ser humano, que se gaba de ser o único animal racional, ele pensa, mas muitas vezes ele é insensível, porque é uma covardia abandonar um animal sem saber, não está nem aí se ele vai sofrer, se ele vai ser apedrejado, se ele vai ter fome, e vai para a cama, vai dormir à noite. Como é que consegue dormir à noite sabendo que esse animal, que até ontem estava dentro da sua casa, era o melhor amigo, o seu melhor amigo, de repente está na rua, está sofrendo, está passando frio, está passando fome, está sendo maltratado, está nem aí? Isso é ser humano? Então, quer dizer, eu acho assim muito importante começar uma conscientização com as crianças, desde bem pequenininha mesmo, para que elas entendam que o animal não é um objeto, não é um sapato velho que você vai jogar fora. Não é, ele tem sentimento, ele sofre, ele sente dor, ele merece ser tratado com carinho, com respeito, com amizade e não ser jamais abandonado. Porque tem muita gente que abandona o animal justamente quando ele mais precisa, quando ele está doente, quando ele está idoso. Então ele te deu todo o carinho, ele brincou com você, divertiu você, foi seu amigo, seu companheiro, leal, fiel, mas ficou velho. Aí o que você faz? Joga na rua, ou quando ele está doente, quando ele mais precisa, vai dar trabalho, vai dar despesa, aí sacrifica o animal, ou então joga na rua. Não, ele precisa de você, ele precisa que você esteja do lado dele, dando apoio para ele. Então, quer dizer, é muita covardia, é muito fácil desfazer do animal sem se importar com o sentimento dele, com o sofrimento dele, justo no momento que ele mais precisa. Então, eu acho muito importante uma conscientização desde cedo, para colocar na cabeça e no sentimento da criança, para ela já crescer com esse sentimento, com esse conhecimento e com esse sentimento, com essa atitude em relação ao animal, com essa postura em relação ao animal, sabendo que ele é um ser sensível, é um ser como nós. Tem gente que diz que animal não pensa, animal é irracional. Não, ele pensa, não pensa como a gente, mas ele pensa. Ele tem um raciocínio fragmentado, mas ele tem um raciocínio, ele pensa sim. Mas mais do que pensar, ele sente, ele é muito sensível, às vezes mais do que muitos de nós. Mais sensível do que muitos de nós. Então, vamos procurar ser sensíveis, ser humanos realmente e ser mais amigos dos animais, da natureza.